Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, iniciando o nosso Evangelho, nossa palestra de quinta-feira. Antes de iniciarmos, nós iremos dar só alguns recadinhos, como é costumeiro, e desejando a todos que estejam bem, que estejam tranquilos, em mais esta semana. Boa noite. Bom, nós, sábado passado, iniciamos um treino para voltarmos à fase física da Casa Esperança. Começamos com 20 trabalhadores, aliás, convidamos 20, né, na verdade, mas alguns 10 apareceram. E a ideia é essa, nós vermos quantas pessoas virão, como isso se comportará. Boa noite, Márcia. Oi, boa noite, tudo bom? Tudo bem e você? Tudo bem também, graças a Deus. Então tá bom. Você tava achando que ia esquecer, né? Nós estávamos, eu e o Hernani lá. Cadê o Cleiton? Eu tive que correr no banheiro rapidinho. Daí eu falei assim, é que o espírito de luz está densando as energias para poder se habituar Se com as fosse, energias aqui da Terra. se O fosse Hernani de já luz, está eu ao tava vivo, aí. já convida ele aí também. Tá bom. Hoje é experiência nova. Eu acho que ele já passou aqui da minha lista. Passou. Passou. Vai ter que ir de novo. Hernani, vai de novo aí que você já passou. Não, tem uma câmera aí do lado, olha embaixo assim, Hum, no seu celular aparece uma filmadorinha, não aparece? Do lado direito, embaixo. O meu é celular de pobre, não aparece? Ah, aparece sim, tá aqui. Rapaz, todo mundo aparece. Ah, tá aqui. Beleza, enviei já. Pra Tranquilo. ele. Para vocês que estão aí se perguntando, mas o que aconteceu? Convidar mais um? Aí, Hernani, boa noite. Tudo E bem? aí, tudo bem aí com vocês? Beleza. Tudo bom, e você? Como que Tá tudo é? É jóia? triálogo. Triálogo. É um triálogo. Para vocês que Muito estão bom, assistindo muito bom. agora, nós só estamos aqui fazendo um teste, fazendo uma palestra em 3 pessoas. Então vamos ver como é que nós nos comportamos e vocês dão uma nota aí de 0 a 10 no final para saber se foi tudo bem. Bom, eu estava passando os recados, vou passar eles rapidinho, que já são 8h01, né? Então, nós voltamos a casa, por enquanto são só os trabalhadores, é um teste. Nós só faremos esse teste por mais 3 semanas, sábado agora é a segunda semana. Dando certo, aí nós abrimos aos assistidos. Vai rolar uma lista, um convitinho para cada um, só vai poder entrar com o nome na lista, mas nós começamos devagar aos nossos encontros. Vocês dois estão me ouvindo bem? Sim, Estou. Beleza. Você está ouvindo eu bem? Sim, tranquilo. Bom, no domingo passado, o último domingo do mês de agosto, nós fizemos a nossa entrega das cestas básicas. Já foi falado, foi tudo, sempre é tudo maravilhoso, tudo tranquilo. Infelizmente, algumas famílias tiveram que retornar sem nada, porque o nosso recurso é limitado, mas já está bem aquém do que nós entregávamos antes da pandemia. Então, o esforço de vocês, a cooperação de vocês, o interesse que vocês têm em nos ajudar, nos auxiliar, está surtindo seus efeitos. As atividades restantes, bazar da Casa Esperança, bazar, cozinha, a evangelização infantil, não estão, não deram a sua continuidade, não estão tendo, não estão acontecendo, e só depois que a gente vai avaliar e ver se realmente conseguimos colocar isso em operação. O que nós podemos enfatizar agora é os cuidados que nós temos que ter ainda com a pandemia, com a higiene, com as pessoas. Então, evitando aí ainda aglomerações, a máscara ainda é essencial. E muitas pessoas aqui do nosso convívio já estão aí tomando a segunda dose. O governo está estudando aí uma terceira dose para daqui 6 ou 8 meses, mas as coisas estão
entrando nos eixos. Então, a gente vai falar de um assunto hoje que envolve muito esse momento, né? Um momento que nós tivemos que sentar na cadeira e pensar, bom, o que nós temos que fazer? E o caminho é justamente a palavra que nós vamos nos dedicar nessa noite de hoje. Márcia, o telefone, você que tem ele de cabeça, qual que é? É 96327-3578. Repita. 96327-3578. Esse é o nosso telefone do atendimento fraterno, se você quiser conversar um pouquinho. É o número do Esperança, né? Nós separamos esse número para atender online, né? Já que nós não estamos com as atividades presenciais ainda funcionando na casa, ainda está suspenso, né? Então, se você souber de alguém ou você estiver precisando conversar um pouquinho, esclarecer algumas questões à luz da doutrina espírita, nosso telefone está aqui para te atender, a equipe do Esperança vai gostar muito de conversar com você. Nós sabemos que mês de setembro é o mês de prevenção do suicídio, a gente sabe que aumentou muito o caso de suicídios nesse período de pandemia, então se você souber de alguém que está precisando de uma conversa amiga, mande uma mensagem para a gente que a gente entra em contato com vocês. É isso aí. Não deixem a dúvida parar na cabeça, não deixem de se deixar sozinho e ficar imaginando coisas. Bom, vamos começando. Quem quer fazer a prece inicial, eu posso fazer a final, se vocês concordarem. Tudo bem. Eu faço a inicial. Então tá bom. E eu faço a do meio. Faz a do meio. A gente dá uma pausa, 15 minutos, faz a do meio. Você acha que eu vou perder a oportunidade de praticar caridade agora? Não. Mas antes, deixa eu só fazer uma colocação. Já me questionaram isso, eu acho interessante a gente falar. Quem quiser ajudar a Casa Esperança na questão das cestas, né? Que não mora em Cotia e que nos assiste agora, que está no norte, enfim, em outra cidade, tem alguns meios para isso, né, Márcio, né, Cleito, que pode ajudar. Eu acho que um dos meios é entrar em contato direto com a empresa Nostra Mama, que fica em Cotia, e compra a cesta básica e a gente retira. Depois que você tiver pago o boleto, você nos avisa e a gente retira, através dos canais aí das redes sociais de Esperança. E o outro também se quiser fazer um depósito, né, Márcio, não é isso? Sim, pode fazer pelo Pix do Esperança. A gente tem aqui no feed do Instagram, também lá no YouTube, ou então manda um WhatsApp para a gente, que a gente passa o número do Pix do Esperança para fazer esse depósito, né? Exatamente. Então a gente transforma todas as nossas doações que são direcionadas a cestas para comprar cestas básicas do Esperança. Exatamente. Perfeito. A joia. Não esquecendo daí da aguinha, quem quiser, para deixar já sendo fluidificada, um copinho, uma garrafa, um galão, uma caixa d'água, fique à vontade, dá tempo ainda. Márcia, é com você. Faz a prece, Márcia. E assim, envolvidos nessa luz de amor, agradecemos a Deus, aos mentores da nossa Casa de Esperança, aos mentores de cada um de nós que estamos aqui reunidos hoje, a oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a eles que nos envolvam com muito amor, muita paz, para que juntos possamos conversar um pouquinho sobre as palavras do Evangelho, que as palavras de hoje possam consolar o nosso coração, fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, minha amiga, meu amigo, amigas, amigos que nos ouvem, qual o significado dessa palavra tão caridosa chamada caridade? Eu posso começar aqui? Eu acho interessante esse tema. Quando vocês fizeram a primeira aí, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Estou só chorando. Vendo o quanto a gente ainda precisa entender um pouco disso, né? Do que realmente é caridade, né? Eu lembro que vocês comentaram, poxa, o trabalho que a Esperança faz, acolhe as pessoas da cesta básica, mas quem está lá trabalhando em si, o Cleito, a Márcia, o Hernani, o Alisson, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas nisso, nós estamos, na verdade, fazendo um papel que nos cabe, né, dentro desse processo que nós estamos vivendo. Então, eu acho isso importante.
Mas se a gente for tentar se aprofundar nisso, né, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga os espíritos sobre isso. Ele fala qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Né? E aí a resposta é muito interessante. A resposta é muito interessante. Eles falam benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Veja, se nós colocarmos assim e pudermos fazer um triângulo, né, dessas, para definir a caridade, então é benevolência, indulgência e perdão. Praticar as três juntos seria a caridade no seu pleno, como Jesus praticou. Jesus sempre acolheu a todos, entendia a imperfeição daqueles que lhe agrediam e nunca se magoou com ninguém. Até então, porque na cruz ele mesmo disse, ó Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Né? A gente conseguir agregar isso em um ser, o maior exemplo é Jesus. Né? Então, para a gente ainda, para nós que estamos caminhando nessa questão de entender um pouco mais da caridade, né? É interessante que a gente possa refletir sobre isso. Benevolência, a bondade. A indulgência é você, eu tenho paciência, eu tenho tolerância com o erro do outro, e o perdão das ofensas. Eu acho que esses são os pilares da caridade, né? Para a gente poder trabalhar isso. No decorrer do texto, Kardec faz um comentário, ele fala muito sobre a esmola, que depois lá na frente tem outra pergunta sobre isso. É a prática de você começar a exercitar algo, para que você possa montar no seu coração depois, no seu espírito, esse pilar que é o sustentáculo da caridade. Eu acho que a gente pode começar por aí, sendo bom, indulgente e perdoando as ofensas. É bem isso mesmo. No livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, encontrei aí uma frase que eu já falei isso, aliás, capítulo 11, que resume praticamente o Espiritismo todo. Resume toda a passagem de Cristo por aqui. E se nós fizermos, como a gente está falando, seguirmos esses três pilares e praticarmos e seguirmos o que Cristo falou, a humanidade dá um salto fantástico, acho que em 1 ou 2 horas. Aqui diz bem assim, capítulo 11, item 4, amar ao próximo como a si mesmo. E ainda diz, fazer para os outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade. E aí depois Kardec ainda vai falar, bem assim, fora da caridade, não há salvação. Se eu estiver à margem do pilar que o Hernani disse, se eu estiver à margem da benevolência, se eu estiver à margem do perdão, da indulgência, não tem como, eu não tenho desculpa mais. Não tem como chegar lá, depois que passou essa minha fase existencial, chegar para São Pedro, eu cometi alguns errinhos aí, mas na próxima encarnação eu consigo remendá-los. Ele vai falar assim, sim, filho, você consegue, mas os seus irmãos estavam do seu lado, exatamente do seu lado, você se negou a ajudar. Como é que você acha que vai ser agora esse retorno com esses seus irmãos que você se negou a ajudar? Como é que você acha que vai ser esse retorno com toda essa aura que eles vão emanar em cima de você, se eles não seguirem o terceiro item, que é o perdão? Aí esse círculo, para nós todos, ele não acaba. Eu recebo uma má atitude, recebo uma ofensa e não perdoo. Recebo uma ofensa e não perdoo. Aí, em contrapartida, ele não pratica a benevolência e muito menos quero saber dos erros dos outros. E isso vai continuar. Como é que eu breco isso? Primeiro ponto que nós temos que pensar no significado da caridade. Eu breco isso primeiro com perdão. Eu, Cleiton. Visto que eu consegui tirar essa nuvem da minha frente, aí eu consigo, eu sei que fulano, o irmão meu tem esse erro, aquela irmã tem aquele erro, mas os erros são deles. Eu até posso alertá-los disso, de uma forma branda, mas o erro é deles. Eles vão ter o tempo, uma vez, de poder enxergar e prosseguir acertando. Eu tenho que procurar o meu erro e consertá-lo. Até Divaldo tem uma frase interessante, né, sobre isso daí.
mais vale eu ser ofendido do que eu ser o ofensor. Porque eu sei dos meus limites. Eu não consigo saber dos outros. Cada um tem o seu mundo. Depois disso daí, aí eu tenho que subir o meu degrau. Aí sim, praticar a benevolência como Jesus exemplificou, como Jesus viveu e como os apóstolos todos escreveram, deixaram marcado. Não guardar mágoa de ninguém. Nós achamos aí que a caridade, como diz aí no Evangelho, caridade moral e material, a gente acha que a caridade é só ir lá, ajudar alguém que está com fome, ajudar alguém que está com frio, construir uma casa para alguém. Isso aí são coisas materiais que, se nós tivermos um pouquinho de força de vontade de nos reunirmos, não só um, mas vários, consegue fazer. Mas e o lado interno? E o eu? O eu espírito, tanto eu quanto os outros, como fica nisso? Como diz uma frase interessante que eu li, o que adianta eu pedir a Deus perdão, fazer as minhas orações, tentar ser uma pessoa melhor, mas em contrapartida querer o mal dos outros, em contrapartida ofender, gritar, berrar. Então, é esse equilíbrio que nós temos que ter para o nosso dia a dia, para a nossa evolução. Não é mesmo, Márcia? Porque fazer a caridade material é muito fácil, né? Nossa, é super fácil. Eu tenho 2 blusas, eu dou uma, eu tenho tenho 2 pacotes de arroz do outro. Esse é facinho, né? Porque assim, é uma coisa que eu posso fazer sem. Eu vou e faço porque está sobrando, né? Mas a verdadeira caridade é a gente se doar de alguma forma, né? É através do perdão, através da benevolência, através de várias coisas que vão nos ajudar a melhorar como espírito, né? Porque a gente tem que pensar que a gente só vai sair de espíritos que ainda estão em mundo de provas e expiações para melhorar um degrauzinho, quando a gente começa a realmente praticar a caridade da forma que Cristo nos ensinou, né? Porque a gente tem a mania de fazer o bem, que é diferente fazer o bem e fazer a caridade como a caridade é de verdade. Que fazer o bem qualquer um vai e faz, né? Por exemplo, eu posso ir lá no dia que vocês estão entregando a cesta básica e vou lá e falar assim, eu tenho umas coisinhas aqui, eu vou lá levar, porque tem um monte de gente precisando, né? Eu vou lá, Deus vai estar vendo que eu estou fazendo o bem, então vai colocar lá no meu... Vai fazer um tiquezinho lá, né? O dia que a Márcia morrer... Estrelinha, a hora que a Márcia morrer, vai ter estrelinha lá que no dia tal a Márcia estava lá fazendo a caridade, né? Fazendo bem, ajudando o outro. Só que eu estou esperando, né? Eu estou esperando como se fosse uma barganha, né? Eu faço esperando que Deus veja. Eu faço esperando que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. Isso não é caridade, é fazer o bem. Eu vou estar ajudando o outro. A caridade em si é quando a gente faz isso como virtude. Eu não espero nada em troca. Então eu vou lá e dou a cesta básica, ou eu dou um abraço, eu não vou esperar que a pessoa me agradeça, né? Porque a gente tem essa mania de muito obrigado, como que você tá? Não. Simplesmente vai e faz, né? Eu vou fazer uma visita num orfanato, num asilo, vai e faz, porque você quer. Porque você está se doando. E não esperando, porque às vezes a gente nem fala para ninguém que a gente espera, né? Mas essa conversa com Deus, ela fica, né? Ó, Deus, você tá vendo? Uma vez eu ouvi uma frase assim, eu trabalho na casa espírita, não é possível que o dia que eu morrer, eu vou para o umbral. Porque aqui eu faço caridade, eu auxilio os outros, né? Então, eu vou para o umbral. A gente, quando faz algo para o outro esperando uma recompensa, não é caridade, a gente só está fazendo o bem. Mas é diferente, porque qualquer pessoa pode fazer o bem. Uma pessoa muito boa pode fazer o bem, assim como uma pessoa que, por nossos olhos aqui da Terra, fala assim, nossa, essa pessoa é muito ruim. Ou seja, é uma pessoa que ainda está aprendendo, né? Então, ela também pode fazer o bem. Então, a gente tem que olhar com essa mudança do espírito, transformando essa caridade como uma evolução moral do espírito e não como barganha, que é uma coisa que a gente precisa aprender. Não é isso, Hernani?
Sim, sim, eu acho legal, porque o Cleito disse muito bem, né? A questão da caridade material, isso é que todos nós buscamos. Por exemplo, a gente começa fazendo isso, né? Quando a gente entra numa casa religiosa, provavelmente a casa religiosa que você está seguindo ou vivendo tem algum trabalho social. E lá eles falam, olha, precisamos de roupa, precisamos de um alimento, precisamos distribuir uma marmita na rua, precisamos levar um cobertor na rua. É louvável isso? Lógico que é. Lógico que é. Mas o grande trabalho com isso tudo que nós devemos ter e reconhecer nesses trabalhos pequeninos que nós começamos é a nossa mudança interior. Os valores que são importantes. Os valores que mudam. As coisas que nós devemos agregar para o espírito eterno. E não somente por aquele momento de doação ali, como você disse muito bem, mas como se fosse uma permuta com Deus. Em Deus não existe isso. Porque muitas das vezes você tem razão, Márcio. A gente faz algo e espera uma retribuição, né? E muitas das vezes a gente se engrandece com isso. Quando a pessoa fala assim, nossa, como o Hernani é bom, como a Márcia é boa, ai, o Cleito, pelo amor de Deus, seu Cleito, como é chamado lá no centro. Pra gente que já está começando a entender, a gente pega e fala, não. E, olha, eu ainda estou longe disso, né? Mas para muitos isso faz bem, não é verdade? E acaba se tornando aquele negócio que ela permuta com Deus. Agora, para quem está começando, e aí nós estamos também, eu posso dizer que nós estamos começando a trilhar esse caminho da caridade, assim, no sentido ainda material mesmo, né? Porque a benevolência, a indulgência, ainda nós temos que praticar muito. E o perdão, então, vamos deixar ele, por enquanto, de lado, que a gente precisa trabalhar muito ele. Mas é importante que nós começamos a fazer, né? Então, quem está nos ouvindo agora, poxa, mas eu nunca fiz, eu não tenho jeito, eu fico sem graça, eu não sei como ajudar, eu prefiro dar o dinheiro e tudo bem. Comece do jeito que o seu coração está pedindo agora. Comece agora. E isso é tão certo que na doutrina espírita temos aí um dos maiores livros, é o Nosso Lar, né, que todo mundo conhece. Aqui. Tem o filme. Na passagem do filme lá, quando o Clarenço atende André Luiz, que ele vai pedir um trabalho, e o ministro Clarence fala para ele assim, olha, existe uma sua ficha aqui, e eu não tenho só verdades amargas para te dizer que você foi um desregrado na vida, mas tem algo aqui. E ele fala lá, quer ver? Ó, na maioria das vezes que ele atendeu, na clínica, ele atendeu 6.000 pessoas de graça. Na maioria das vezes praticou esses atos meritórios absolutamente por fazer. Né? Mas prescindia. Pode verificar que mesmo por isso o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. De 6.000 que ele atendeu, 15 nunca esqueceram dele. E esses 15 mandam sempre vibrações positivas. Então veja, é começar a fazer. André Luiz fez esses 6.000 atendimentos por fazer. Ele não se pensou nesse negócio da caridade, como a gente está falando aqui, nessa caridade essencial. Né? Mas mesmo assim, 15 pessoas nunca esqueceram dele. Isso foi o sustentáculo dele naqueles momentos difíceis. Então, para nós começarmos a entender a caridade, eu convido a todos a começar. Não adianta ficar parado, né? Provérbio chinês, eu quero caminhar. Jesus também disse, né, Cleito? Se te pedem para caminhar 1.000 passos, caminhe 2.000. É o primeiro passo, você tem que entrar nisso. E eu dou um depoimento meu, que eu acho também que é do coração meu, do Cleito e da Márcia. Há momentos, não são todos, que nós estamos lá trabalhando nesse ato, e a gente sente um conforto muito grande, né? E muitas das vezes nós nos emocionamos lá, sentindo que o quanto é bom servir, pois é muito melhor do que receber. Então, se você hoje tem a condição já de poder fazer algo, faça. Faça só você, faça com o teu grupo religioso, faça com a tua família, com teus filhos. Faça sozinho, não tem problema. Mas faça, comece. Eu acho que o grande passo hoje para que a gente precise mudar esse mundo, como o Cleito falou, dar um salto quântico na evolução espiritual de todos nós, é a gente começar a entender que devemos fazer muito mais pelo próximo e esperar pouco para a gente. Porque é automático, é uma lei mundial, uma lei universal.
tudo que eu espalho volta, né? Então, se a gente começar a espalhar um pouco de bondade, um pouco de indulgência, perdão, eu acho que a gente vai começar a trilhar esse caminho diferente. E aí, tem um grande fator aí que eu vou passar a bola por Cleiton. O grande beneficiado nisso somos nós. Somos nós. Somos nós. Você pode ter certeza. Não é, Cleiton? Até porque quando você estava falando de servir, acho que na verdade são essas pessoas que nós temos a oportunidade de auxiliar que estão nos servindo. Nós entregamos um mantimento, mas essas pessoas entregam um olhar dócil, entregam um sorriso, entregam às vezes a esperança que elas têm. Porque a gratidão, né, Cleiton? Eu nem digo gratidão, porque nós não estamos atrás de gratidão, mas elas não, sim, mas delas, né? Delas, mas elas vão lá atrás na esperança de considerar, porque aquele é o único lugar talvez que tem restado. E como dizer não? Difícil dizer não. E aí todos que estão aqui assistindo, todas que estão assistindo, vão perguntar, mas é muito difícil, eu tenho que sair de casa, eu tenho que levar, como a gente está falando assim, não consigo. Gente, eu vou dar só 2 exemplos, só 2, de como a caridade ela é muito simples. Primeiro exemplo, a maioria de vocês já viu aquela pessoa no farol, no meio da rua, na esquina, entregando um papelzinho de qualquer coisa, de um prédio que vai sair, de plano de saúde, qualquer papelzinho. Essas pessoas, elas ganham aí, eu já vi pessoas dessas aí ganhar R$40 para fazer o serviço o dia inteiro. R$40. E normalmente não dão nada para comer. Quando dão é um pãozinho com manteiga e acabou. Ela só pode sair dali quando acabar de entregar aqueles papelzinhos. E não é esse negócio, eu pegar e jogar na rua, em qualquer lugar, porque sempre alguém está vendo. Então entrega. Então, gente, pega o papel. Mesmo que não interesse para nada, que não sirva para nada, pega o papel. É um ato de caridade. É aqui, ó, amar aos outros como eu gostaria. Porque se eu tivesse nessa situação dele, dessa pessoa, pega aí, gente, pega aí. Talvez não sirva para nada, mas de repente para um sirva. Mas para mim é o meu trabalho, para essa pessoa que está entregando. Esse é um exemplo. Outro exemplo. Todos vocês saem de casa num momento ou no outro para fazer compras. Qualquer uma do que seja. E, invariavelmente, nós pegamos um atendente que não está bem. Que atende mal, porque naquele dia não está bem, acordou, sei lá, está com dor, brigou com alguém, eu não sei o motivo. Caridade, aí entra aí a benevolência e a indulgência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está? A pessoa talvez não responda nada, mas a vibração dessas palavras chega para ela de uma forma diferente. E talvez ela até responda de volta. Estou bem, não estou bem, bom dia, boa tarde, boa noite. São só os exemplos de como nós podemos praticar a caridade com qualquer um. Em casa, a melhor frase que eu já ouvi sobre nós conseguimos ser útil a alguém no que é que eu posso ser útil a você? A minha esposa, meu marido chegou do trabalho, doido aí, chutando porta, gritando com as crianças. Alguém precisa sentar sereno, marido, esposa, no que é que eu posso ser útil? Qual é o seu problema? Um chazinho resolve, uma sopinha resolve, um carinho, um cafuné, uma massagem. É uma de caridade. Você não precisa doar nada, precisa doar o coração, o amor, mas não precisa dar nada. E aí, Márcia, eu volto para você. Nós estamos falando de caridade para os outros. E a autocaridade existe? Existe. É se olhar com mais compaixão, entendendo que nós somos espíritos em evolução, que nós vamos acertar e vamos errar. Então, não tem. Normalmente a gente consegue até olhar a dor do outro, né? A gente pergunta para o outro o que ele precisa, mas quantas vezes a gente pergunta para a gente mesmo? Quantas vezes a gente olha para a gente com compaixão nos momentos de dificuldade? Quantas vezes a gente se permite a pedir ajuda? São poucas vezes.
né? E a gente tem que lembrar que esse cuidado conosco, que Jesus já falava, amar o próximo como a ti mesmo. Então ele deixou bem claro, como a ti mesmo. Se eu não consigo me amar, se eu não cuidar de mim, se eu não tiver compaixão comigo, como que eu vou olhar um irmão com carinho? Como que eu vou olhar o outro com respeito? Como que eu vou me doar ao outro se dentro de mim não tem nada, né? Então a gente tem que começar a fazer esse exercício de se amar, de se olhar com carinho e entender. Cair, bem, deixa eu levantar e seguir em frente. Se eu não consigo sozinho, quem que pode me ajudar? Porque, em primeiro lugar, Deus vai estar sempre do nosso lado. Só que Ele não vai vir da onde Ele estiver, vai se materializar aqui na nossa frente e vai falar assim, então, Márcia, o que você está precisando, meu bem? Ele não vai fazer isso. Não adianta esperar que Ele não vai fazer. Então, Ele vai conversar com a gente através de outras coisas. Vão ser pessoas que vão surgir no nosso caminho, com uma palavra amiga. Às vezes, a gente nunca nem viu a pessoa, que faz isso que o Cleiton falou. A pessoa está lá desesperada, você fala, oi, tudo bom? Como que você está? Às vezes é isso que a pessoa precisava. E Deus conversou através de outra pessoa. Ou então uma música que a gente escuta, um livro que a gente abre, um momento de prece. São os momentos que a gente vai conversar com Deus, que a gente vai se olhar também, né? Porque esse autocuidado é importante para que eu dê o meu melhor para o outro. Que eu consiga olhar e enxergar o outro. Né? Porque se eu não enxergo nem a mim, como que eu vou enxergar a dor do outro? Se eu tiver quebrado, eu não vou conseguir ajudar. Então, eu vou para o outro. Chico falava, né? Guarda a sua ferida, né? E vai ajudar o próximo. Porque quando você voltar, você vai ter a cura da sua ferida. Mas para isso, eu tenho que saber que eu tô assim, né? Que muitas vezes eu tô quebrado, muitas vezes eu não vou conseguir. E daí é o momento de eu ter humildade e pedir ajuda. Falar, não estou bem, me ajuda. Isso também é uma caridade para conosco mesmo, né? Lembrando dos ensinamentos do Cristo, que para eu ajudar o outro eu tenho que estar bem também. Então é um movimento constante. E a gente tem uma rede, né? Eu falo que nós do Esperança somos uma rede que só de olhar na carinha do outro já sabe, às vezes uma mensagem no WhatsApp que fala, oi, tudo bom? Demora para responder, ou então responde monossílabo, a gente já sabe que o negócio está estranho. E daí já faz, um liga para o outro, e quando a gente percebe que um não está bem, e daí a gente puxa o assunto não vem, a gente liga para o outro, fala, fulano não está bem. E daí o outro vai e liga. Isso é importante, porque a gente começa a fazer isso entre nós, e daí em volta outras pessoas vão participando também, e daí esse amor que a gente tanto quer nesse planeta, ele vai disseminando desse jeito. Mas a gente tem que se permitir. Então a caridade para o outro, às vezes é muito mais fácil do que para a gente mesmo. Então a gente tem que reconhecer isso, reconhecer quando a gente também precisa. Justamente isso daí. Hernani? É verdade, é verdade. Porque, é assim, eu tenho amigos. Na verdade, não são muitos, mas tenho amigos. Vocês são alguns amigos que estão aí agora presentes na nossa, tá ao vivo aí, vendo a gente. E por várias vezes, uma frase, uma conversa, um diálogo de 15 minutos muda muita coisa. Muita coisa. Você sabe por quê? Porque, na verdade, quando nós estamos feridos, nós precisamos chorar um pouco. Mesmo que não seja o ato em si de chorar, mas o ato de conversar e falar assim, cara, sabe o que aconteceu? Um negócio comigo tão ruim. E só da pessoa parar pra te ouvir, já muda tudo. Já muda tudo. Aí você percebe que você é acolhido, né? Porque eu vi uma frase muito interessante, porque como você se torna interessante? Quando você se interessa pelo problema do outro. Quando alguém fala com você, você fala, vem cá, vamos conversar, eu quero ouvir seu problema. Você passa a ser interessante. Por isso que muitas das vezes as pessoas falam, nossa, esse cara é muito legal. Por quê? Porque ele simplesmente dá atenção à pessoa. É um ato de dar atenção, que está envolvido no ato de caridade, lógico, sem dúvida nenhuma. Então, é essa reflexão. E é assim, gente. Outra coisa que eu quero deixar claro, não é porque o Cleiton, a Márcia, às vezes estamos aqui, ou estamos fazendo um trabalho na Esperança, que nós somos o Super Esperança. Não.
Eu tenho dores, eu tenho muitas dificuldades, eu preciso muito de vocês, eu preciso muito das preces, dos abraços. Isso não me conforta muito, porque essa é a rotina nossa de aprendizado e de evolução. Então nós precisamos disso, todos nós, né? Algumas das vezes eu escutava dizer assim, quando eu fazia os cursos lá no Esperança, os professores falavam, a nossa diferença dos alunos quais são? É que nós já estudamos aquilo que vocês estão estudando agora. Mas as provas são as mesmas, parecidamente. Então, nós também temos, né? Então, quando a gente vem aqui falar de tudo isso para vocês, não é o que a gente já às vezes faz, mas é principalmente aquilo que a gente vem buscando. É isso aí. Nosso tempo tá acabando já. E Passou tão rápido. Pois é. Pode começar a mudar para 1 hora esse negócio aí, né? Eu acho que em 3 o negócio é bem mais rápido, e aí eu espero que cada um que esteja assistindo dê o seu comentário, se ficou bom, se não ficou, se é melhor em dupla, se é melhor sozinho. Mas eu gostei bastante porque são mais ideias aparecendo, são mais comentários, são mais dúvidas sendo elucidadas. E a dica que eu deixo para todos, para todas, é leitura. Leitura com prática. E não precisa ler um livro uma semana. Vou pegar o livro dos Espíritos uma semana. Eu não preciso disso. Leia uma pergunta por dia e tenta praticá-la. Pega o Evangelho, lê uma partezinha, mas lembra dele o dia todo. Porque ali, dentro desse Evangelho nosso, do Espiritismo, aliás, foi tudo extraído da Bíblia. A Bíblia, um compêndio que foi organizado, mas que todas as passagens, ou a maioria das passagens, representam a caminhada de Cristo. Então, o que nós realmente vamos fazer lendo um trechinho ou outro é justamente imitar os passos de Cristo. E é isso que ele está esperando. Como disse, né, as frases que a gente vê no Facebook, no Instagram, Jesus, Deus, não espera que nós escalamos Everest, que nós salvemos o mundo, que nós tiramos toda a água salgada do mar. Não. Ele espera que nós amemos uns aos outros. O Espiritismo se resume nisso. A nossa vida deve se resumir nisso. Amar ao próximo como a ti mesmo. E se eu não sei o que é amor, eu não consigo ajudar o próximo. Então eu tenho que me amar primeiro, para depois amar ao próximo. Eu tenho que me compreender, ser benevolente comigo, me perdoar, para poder fazer isso para o próximo. Sim. Eu acho assim que a gente... Pode demorou para a gente um passar em cima da frase do outro. Pode falar, primeiras damas. Só não dá primeiras damas. O Cleiton não deu a ordem, isso que deu. Então, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente refletir é que não espere oportunidade para fazer o bem. Vai e faz. Mesmo que você fala, é difícil, faz como o Hernani falou, faz como você consegue. Porque é um exercício. Primeiro a gente vai por obrigação. É simples, a gente vai por obrigação. Primeiro a gente vai por obrigação, porque a consciência pesa, a gente vê o outro fazendo, a gente vai fazer também. Então primeiro a gente vai por obrigação. Daí a gente vai pegando gosto do negócio. Daí a gente descobre que é gostoso. E daí aquilo que no começo era uma obrigação, quando a gente não vai, a gente se sente mal. A gente fala assim, não, eu podia estar lá, podia ser assim. E daí a gente começa a se cobrar e começa a ficar gostoso. E daí a obrigação se torna prazer. E daí esse prazer vai nos fazer procurar cada vez mais, né? Porque, como eu falo, a gente vai e volta com o coração quentinho. A gente pode sair no dia gelado para entregar a cesta às 4 horas da manhã, que a gente já foi lá 3 horas da manhã, e a gente volta feliz. Porque quem ganha sempre vai ser a gente. Toda vez que a gente faz o bem, a gente fica bem. Então, a gente não vai para ajudar o outro, a gente vai para nós, para a gente aprender, para a gente olhar aqueles rostinhos que passam pelo nosso caminho e receber esse amor, né? Porque a gente recebe muito mais. Então, faz o que você consegue, com o que você tem. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada. O importante é você conseguir fazer alguma coisa por alguém. E uma coisa que eu poderia fazer é um exercício. Pensa todo dia em ajudar uma pessoa que seja, de algum jeito. Através de um sorriso, através de uma ligação, através de uma palavra amiga,
através de uma doação de 1 quilo de farinha de trigo. Não sei, mas procura fazer todo dia o bem para uma pessoa. Você vai ver como é gostoso. Faz toda a diferença na tua vida. E daí os problemas que são gigantes, você vai começar a perceber que eles vão diminuindo. Beleza. Agora é você, Hernani. Veja como é interessante. Tudo que nós falamos hoje aqui, dos pilares da caridade, tudo isso é um Enem, é uma prova para a gente entender o que é o amor. O que é o amor? O amor daquele do Cristo. O amor que ele falava tanto. Não tem como fugir disso. É isso aqui, essa é a preparação. E não tem outro ponto de referência para nós ainda quando a gente escuta ou lê a primeira carta de Coríntios 13. Ainda que eu falasse todas as línguas humanas e angélicas, se eu não tenho amor, sou um metal estridente e um símbolo que tine. Ainda que eu possua o dom da profecia e conheça todos os mistérios e a ciência inteira, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tenho amor, não sou nada. Ainda que eu reparta todos os meus bens e entregue meu corpo a chamas, se eu não tenho amor, de nada me serve. O amor é paciente, é amável. O amor não é invejoso, nem fanfarrão, não é orgulhoso, nem faz coisas inconvenientes. Não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso aí. É isso aí. Caridade é amor em movimento. É amor em movimento. Vamos encerrando aqui esse nosso encontro. Eu vou deixar uma pequena historinha de da melhor definição de amor que eu já vi passar na minha frente. Uma menininha, irmã, chega para o irmão mais velho e pergunta para ele assim, irmão, o que é amor? Ele vira para ela e fala assim, amor é eu deixar o meu chocolate dentro da mochila e saber que você pega esse chocolate. Mas mesmo sabendo que você pega, eu deixo na mochila no mesmo lugar. Então, o amor é esse desprendimento que nós temos. Que bonitinho. Gente, muito obrigado mais uma vez a todos vocês que estão aqui ouvindo, assistindo. Espero que tenha ficado bom esse modelo. Talvez repitamos eles mais para frente. Nós agradecemos a presença de todos aqui. E nós vamos encerrando com a nossa oração. Nesse momento, eu peço a vocês, cada um de vocês, que coloque a sua fixação no Brasil. Em cada canto, em cada estado, em cada pessoa, nos seus dirigentes, no seu presidente, o Congresso, o Senado, todos eles, porque todos precisam, neste momento, de um alento, de uma luz. Imaginemos que Cristo está aqui no meio, olhando, vendo tudo, vendo todos, esperando de cada um de nós a nossa reação, a nossa revolução, o nosso ir ao 7 de setembro. Ele está esperando isso de cada um de nós. Que possamos colocar em mente o povo, ou os povos que nesse momento estão em conflito, principalmente no Afeganistão, onde as pessoas que não têm condições nenhuma sofrem mais, sofrem frio, fome, sede, perseguição. Não temos lado, nós temos pessoas. Imaginando de novo Cristo no meio ali, olhando para aquelas cenas, e talvez até se lamentando porque o ser humano faz isso. Mas a nossa parte é essa, colocar no coração essas pessoas. E pedindo a Deus que ilumine e abençoe a cada ser humano que existe nesse planeta. Possa ele ser encarnado, possa ser desencarnado, mas que faça parte dessa comunidade enorme que é esse planeta. Pedimos a Deus que abençoe a cada lar, que encha de luz os lares pobres, os lares ricos, os lares se desfazendo, os lares amorosos, que olhe por cada um. Que possamos, cada um de nós, erguer os nossos braços, olhar para o céu, olhar para o alto
pedindo a Ele que olhe pelos menos favorecidos, de qualquer lugar, em qualquer espécie. Que possamos, cada um de nós, fazendo a nossa parte, exercendo a nossa caridade, olhar para a pessoa do lado e imaginar: este que está ao meu lado também sou eu. E assim façamos nós dois o caminho do bem, o caminho da caridade. Que possamos agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, por esse planeta maravilhoso, pela água que temos, pela comida que aparece, pelo trabalho que está. Agradecemos por estudar, por ler, por enxergar. Agradecemos por termos braços e pernas perfeitos, podemos caminhar. Agradecemos pelos sons da natureza, pela água que corre nos rios, pelo vento que sopra, a chuva que cai. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, neste momento, conversando, dialogando. E pedimos, neste momento, que interceda por nós. Sei que não nos abandona, e sei que, neste momento, os bons espíritos, todos eles estão agindo por nós. Mas pedimos que abra nossos olhos, que possamos, antes do entardecer, enxergar com exatidão e praticar a caridade como nosso amigo, nosso irmão Cristo nos ensinou. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, mais uma vez, todos vocês, cada um de vocês, que seja abençoado por Deus e que possamos nos encontrar ou no próximo sábado ou na próxima quinta nesse espaço. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Beijo.